Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu como uma grande admiradora, do comportamento humano e de ser uma pessoa que gosta de entender como as pessoas funcionam, de estudar os tipos psicológicos, por isso que eu fui estudar psicologia, por isso que eu estudo astrologia até hoje. Há mais de 20 anos estou sempre lendo sobre astrologia, porque eu me interesso pelos tipos humanos. E o comportamento humano me encanta muito, porque não é um comportamento óbvio, linear. O ser humano ele é muito complexo, ele é composto de luz e sombra, né? Uma mesma pessoa não é só boa ou só má, tem luz e sombra nela. E é interessante a gente perceber, e é um pouco confuso para a gente conseguir compreender de uma maneira lógica, porque não é lógico, mas é interessante a gente perceber como algumas pessoas têm um certo discurso, né? Elas falam assim, eu quero viver tal coisa na minha vida. Só que todo o comportamento que a pessoa tem, todas as escolhas que a pessoa faz, são contrárias ao que ela fala que quer. E é muito interessante porque muitos de nós, num mundo tão dual, onde tem tantas possibilidades, onde a gente pode ser tanta coisa, onde tem tanta opção, a gente fica tão perdido, né? Os nossos valores nas sociedades ocidentais atualmente estão tão confusos, a gente não sabe muito em quem acreditar, o que é certo, o que é errado, é tudo tão relativizado, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, que muitas vezes você fica confuso em relação ao que você quer, ao que você acredita, ao que é bom pra você. Porque de repente você ouve um especialista falando uma coisa, e outro especialista fala o oposto. Né? Aí você assiste um filme e aquele filme te passa certos valores, assiste a outro filme e são outros valores completamente opostos. É uma pessoa que você gosta, fala uma coisa, a outra fala outra, e às vezes a mesma pessoa fala coisas contraditórias. Aí você fica assim, mas peraí, qual é a verdade afinal? O que é o certo, o que é errado, o que tem a ver com o meu caminho de vida, o que não tem? E é por isso que eu gosto muito do Osho, né? Dentre todos os iluminados que eu leio e estudo, ele é um dos que mais me toca, porque ele fala muito sobre a essência e a transformação da consciência. Se você não tem uma visão materialista da realidade, você sabe que a gente não nasce como uma tábula rasa, a gente tem uma essência, ou seja, existe algo dentro de todos nós que, independente de qualquer acontecimento externo, qualquer contexto social, né, que é algo que se transforma com o tempo, que é algo periférico, existe uma centelha divina, algo essencial em todos nós, que é imutável e inabalável, independente de qualquer circunstância externa. E eu gosto muito desse conceito porque, segundo o próprio Osho, essa percepção nos faz compreender que aconteça o que acontecer fora de nós, o nosso tesouro verdadeiro nunca poderá ser perdido. E às vezes a gente fica com medo, né, de perder algumas coisas, de perder relacionamento, de perder alguma coisa material, de perder isso ou aquilo. Mas quando você entende que aquilo que realmente é você, aquilo que realmente é seu, aconteça o que for, tenha o contexto social que for, aquilo que é real, o seu eu verdadeiro é inabalável, é inatingível, você começa a ter uma outra percepção da realidade. Principalmente quando você descobre que você é capaz de atingir esse eu real, essa essência, através do processo de autoconhecimento, que é quando você silencia as vozes externas, as vozes do mundo e olha para dentro. Eu sei que parece um pouco clichê falar isso, até um pouco piegas, olhar para dentro é muito teórico, é muito abstrato, mas como olhar para dentro na prática, né? Então, quando você para de ouvir uma voz aqui, uma voz acolá, e você aprende a ouvir a sua voz interna, silenciando os desejos do ego e reconhecendo as necessidades do ser, por exemplo, quando você está meditando, quando você fecha seus olhos, você deixa os pensamentos passarem como se eles fossem nuvens passando no céu, você não se apega a nenhum deles, você não se identifica
e você se percebe, você sente quem é você, e você não se deixa dominar pela voz do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, do seu professor ou de um religioso, ou seja lá de quem for. Como fala o Osho, ou como falava o Osho, a verdade é uma experiência. A verdade ela é uma só, ela é imutável, a gente não pode relativizá-la, mas é o nosso nível de consciência que vai fazer com que a gente perceba o que é verdadeiro ou não. Às vezes a gente está num nível de consciência mais instintivo, mais primitivo, que não nos permite perceber a verdade, porque é um nível de consciência que ainda não tem esse alcance, entende? E aí a gente precisa silenciar, viver esse processo de autoconhecimento, de silenciar e de acessar esse eu verdadeiro, que é um eu que não tem a ver com o ego, porque o que é o ego nesse conceito? É construído por aquilo que está fora. A gente constrói o nosso ego em geral até os 7 anos de idade, né? O básico do ego é construído até essa idade, quando a gente está formando a nossa identidade primária, e aí a gente começa a ter a referência de quem a gente veste essa roupagem, essa personagem que é o ego, e muitas vezes a gente se identifica com esse falso eu de uma tal maneira que a gente vai levando ele para a vida e a gente age em consonância com esses desejos efêmeros e a gente acha que a gente é isso. Só que aí a gente começa a agir de acordo com os desejos do ego. Por exemplo, você fala que você não quer um relacionamento porque você aprendeu socialmente que ser livre, ser independente é não querer se relacionar com ninguém, é se bastar, é ser muito forte, muito poderosa e muito autossuficiente. Então, se você fala que você quer se relacionar, você está mostrando que você é carente. Então, você fica com um discurso que vem do ego, ou seja, de algo que você absorveu de fora, que não é a sua essência, que não é o seu eu real, e você fica reproduzindo esse clichê como se ele fosse uma verdade. E aí você começa a agir, a ter comportamentos na sua vida, né, que vão comprovando esse desejo do ego, só que a sua essência, o seu eu real, ele quer o oposto disso, ele sente o oposto. Né? Você quer um vínculo profundo, você sente necessidade de compartilhar amor com outra pessoa, você sente necessidade de troca. Só que todo o seu discurso que foi aprendido com o social, ou seja, que vem do ego, que vem de fora, que não é uma experiência genuína, é o oposto. Então você tem um discurso, só que a sua natureza está gritando por outra coisa, ela está com fome de outra coisa. Porque por mais que a gente absorva discursos externos, não tem como a gente mudar o que é essencial, o que a natureza pede. Não tem como a gente mudar o nosso eu real, porque ele é inabalável, independente de qualquer contexto, independente de qualquer situação externa. Isso se você não tem uma visão da realidade que é materialista, ou seja, se você não acha que você é um fruto do meio, se você entende que você não é uma tábula rasa e que você tem um tesouro interno que é inabalável, que é a sua essência. Então, quando você reconhece esse tesouro e você aprende a percebê-lo, a ouvi-lo, a validá-lo, e você vai silenciando esses desejos do ego, vai tendo essa coragem de reconhecer as suas necessidades reais, você começa a observar essas contradições, esses condicionamentos psicológicos de uma forma muito mais clara. Porque aí você fala assim, poxa, eu tô falando uma coisa que eu aprendi com o social, que eu tenho que falar aquilo, que é aquilo que é bonito, aquilo que faz de mim uma pessoa livre, moderna, só que eu tô sentindo o oposto. Quando eu faço isso que me mandaram fazer, a minha alma pede outra coisa. Só que como eu falei que eu acredito naquilo, eu não posso dar o braço a torcer. Então eu mantenho um discurso, só que eu tô sentindo outra coisa, né? Bem-vindo ao mundo da hipocrisia. A gente vive numa sociedade de consciência heterogênea, então é claro que numa sociedade como essa, onde as pessoas são muito diferentes e têm valores muito diferentes, não tem como a gente conseguir coexistir aqui sem o mínimo de hipocrisia. Tipo, seu amigo te chama pra sair, você não quer ofender o ego dele, então você dá uma desculpa, você fala que você tá com dor de cabeça, ao invés de você ser sincero e falar que você não quer ir. E é claro, a gente vive num mundo onde é preciso ter hipocrisia e mentirinhas sociais para a gente conseguir conviver com a heterogeneidade de consciência, porque não é todo mundo que merece que a gente seja verdadeiro, já que as afinidades são diferentes. Então, ok, a mentirinha social faz parte de uma sociedade onde ainda impera a hipocrisia. Agora, o grande problema é quando a gente começa a contar essas mentiras pra gente mesmo,
sabe? E a gente conta essas mentiras pra gente mesmo porque a gente mesmo não se conhece, a gente não sabe o que a gente quer. Várias vezes eu fiz vídeos aqui falando de um conceito incrível que eu aprendi com Ali Cravo, que são os valores estruturais e os valores negociáveis, né? E eu falo para as pessoas, façam uma listinha. Quais são os seus valores estruturais no relacionamento afetivo? O que é imprescindível para você? O que não dá para você negociar? Porque se você negociar, você vai estar se auto-anulando, passando por cima de si mesmo. E muita gente fala, Gisela, eu não sei o que eu quero. Eu vou me relacionar com uma pessoa, eu não sei o que eu devo olhar naquela pessoa para saber se ela é para mim ou não. Eu não sei quais são os meus princípios, eu não sei quais são os meus valores inabaláveis, estruturais, fixos. Então, a própria pessoa convive com ela todos os dias há anos, só que ela está tão acostumada a olhar para fora, a absorver discursos externos, ideologias, a ler coisas e tomar aquilo como verdade, ao invés de observar o que ela sente e de ter a verdade como uma experiência própria que ela sentiu na pele e com isso criou convicção, que essa pessoa não sabe quem ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela gosta, ela está completamente perdida, sem valores estruturais, ela não sabe nem no que ela acredita. Então ela fica transitando entre polos opostos, uma pessoa fala uma coisa aqui, ela fala, ah, é isso. Aí outra fala o oposto, ah, é isso. Essa pessoa não tem um direcionamento, ela não tem um centro, ela não tem um norte, ela não sabe para onde ir, porque ela acredita em tudo, ela duvida de tudo. Qualquer pessoa convence ela de qualquer coisa, basta falar um pouco mais firme que ela muda o discurso dela. Porque essa pessoa, ela está perdida na dualidade da mente. Uma das características da mente, como eu já falei para vocês várias vezes, é algo que eu aprendi com o Osho também, é que a mente transita entre polaridades. Então você está falando uma coisa e já está pensando o oposto. A mente, ela é dual, ela é caótica. Por mais que você tente encontrar lógica, você não consegue, porque a mente está sempre na dualidade. E quando você quer sair da dualidade, da dúvida, do caos, você precisa encontrar em você algo que é imutável, essencial e inabalável. Ou seja, esse é o grande treino que eu sempre repito aqui para vocês. É se desidentificar do falso eu, que é o ego, e encontrar o eu verdadeiro, que é a sua essência. Só que para você conseguir fazer isso de verdade, você precisa ter essa coragem, né, de mergulhar dentro de si mesmo e de muitas vezes tomar decisões, fazer escolhas que vão ser muito criticadas, ridicularizadas por pessoas do seu entorno, por pessoas que têm outro nível de consciência e que muitas vezes estão agindo como autômatos. E muitas vezes, para você seguir a voz do coração, a essência, olhar para dentro e reconhecer o seu verdadeiro eu, às vezes você vai ser muito criticado por pessoas que são importantes para você, por pessoas que você realmente ama, só que são pessoas que não têm preparo para acolher as suas decisões. Essas pessoas vão te criticar porque elas vão analisar a sua atitude pela perspectiva do ego delas, que é limitado, que é medíocre, que é cheio de desejos não realizados. Então elas vão olhar para você e elas não vão conseguir te ver, porque elas se projetam em você, ou seja, são pessoas que também não se conhecem, são pessoas totalmente distantes dos próprios valores estruturais, da própria essência. Quando elas olham para o mundo, elas olham com a percepção nublada pelos próprios desejos e elas não veem aquilo que é, elas veem aquilo que elas projetam em você. Então aí quando essas pessoas vão analisar as suas ações no mundo, elas analisam de acordo com o nível de consciência delas, que em geral é muito primitivo e que está cheio de crenças pessoais. Então o filtro delas já é totalmente torto, totalmente enviesado de acordo com esse nível de consciência. E aí elas vão te julgar de acordo com esses valores. E se você não está muito certo de quem você é, do que você gosta, dos seus valores estruturais, tem grandes chances de você se deixar levar por esses valores externos, por esses níveis de consciência, né, mais primitivos, de pessoas que não se conhecem. E quando você se dá conta, para você pertencer a esse grupo, ao invés de buscar pertencer a si mesmo, você passa a fazer concessões extremamente indignas, passa a passar por cima de você e muitas vezes ficar doente para pertencer a um grupo que não valida quem você é, que não te percebe.
Pelo contrário, que fica querendo que você se encaixe dentro dos valores deles, que são pessoas que também não se conhecem. Então, olha o caos. Muitas vezes, quando você começa num processo de expansão da consciência e começa, portanto, a se conectar com a sua verdadeira essência, é claro que você vai pagar um preço. E muitas vezes o preço é encontrar poucas pessoas que realmente te percebam, né? Pessoas com as quais você tenha um alto grau de afinidade. E aí você vai ter que escolher o preço que você quer pagar. Será que você quer pertencer a grupos de pessoas que estão totalmente inconscientes e para pertencer a esses grupos você vai ter que dizer que tem certos valores que não tem nada a ver com você? Esses dias mesmo eu pus um vídeo dentro do meu clube de assinatura sobre relacionamento, né? Fiz até um contexto social do porquê que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais e tal. E eu me lembro da resposta de uma moça que ela disse assim: Gisela, eu penso muito diferente das minhas amigas, elas têm uma visão muito moderna da realidade, uma visão muito diferente da minha, só que eu percebo que se eu não fizer como elas fazem, mesmo sendo contra o que eu acredito, eu vou ficar sozinha. E é muito duro ficar sozinha, né? E às vezes as pessoas acham que tem que se submeter a vínculos indignos, passando por cima de valores que são estruturais, para serem aceitas em determinados grupos que no fundo não vão trazer nada para essas pessoas. Qual a graça, qual o sentido de você ser aceito num grupo que só valida a sua máscara e não o seu eu real? De que modo isso pode ser benéfico para você? De que modo você pode se nutrir verdadeiramente num grupo de pessoas autômatas que agem pela perspectiva do ego e não do ser? De que modo você pode crescer nesse ambiente? A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas com as quais a gente se relaciona, porque elas podem nos elevar ou podem nos prejudicar, dependendo do nível de consciência daquela pessoa. E é por isso, gente, que para a gente saber o que a gente quer de verdade, quem a gente é de fato, a gente pode até se inspirar em figuras externas. Mas o principal é a gente ter essa coragem de olhar para dentro, de se observar e, acima de tudo, de observar o que a gente sente quando faz certas coisas. Tá, então eu quero ter um relacionamento maduro com alguém. Será que vale a pena eu ficar usando aquela técnica de poder que a fulana ensinou? Porque naquela técnica de poder que a fulana ensinou, ela disse que para eu atrair um cara legal para minha vida, eu tenho que fingir que não preciso dele, eu tenho que ser blasé, eu tenho que ignorá-lo, porque aí ele cola. Ok, ele pode até colar, mas você vai atrair a pessoa pelo jogo de poder e não pelo afeto. E é esse tipo de vínculo que você quer ter na sua vida. Então você faz a técnica porque você aprendeu isso de fora. Só que quando você traz aquela técnica para a sua vida real, para a sua vida prática, você percebe que aquilo não toca o seu coração, não tem a ver com o que você acredita, não faz sentido. Quando você vive aquilo, você se sente mal. Ou seja, todo o seu mundo interno está dando sinais de que não é para você fazer aquilo, a sua natureza está gritando. Só que a sua cabeça não está deixando você ouvir o seu eu real, porque você absorveu um conceito de fora. E mesmo você tendo inúmeros sinais internos de que esse caminho não é para você, você fica insistindo naquilo. E aí quando você vê, você está doente, porque você está agindo contra o seu eu real, porque você absorveu o externo, entende? Então é um grande conflito, porque você fala uma coisa, faz outra, ou você fala uma coisa, faz aquilo que você está fazendo, só que você está sentindo o oposto. E você nega o que você está sentindo, você nega a sua intuição para aplicar um conceito que alguém te deu, que você absorveu e que não tem nada a ver com a sua essência verdadeira. Por isso que eu amo uma frase do Osho na qual ele fala assim: não me sigam, sigam os seus próprios corações. Porque quem gosta realmente da gente não vai querer que a gente seja um fantoche para ser manipulado. Quem realmente nos ama vai querer que a gente se conheça o suficiente para agir na vida de acordo com a nossa percepção, com os nossos princípios, com os nossos valores, com o nosso nível de consciência. Quem realmente nos ama, nos percebe, valida a nossa essência. Não vai querer que a gente fique se moldando, né, a determinados valores externos absorvidos do social que só atendem demandas do ego e não preenchem verdadeiramente, não nutrem. Por isso que o processo de autoconhecimento é crucial, a meditação,
as terapias. Tem uma frase do Jung que eu adoro, que faz muito sentido para mim, que ele dizia o seguinte, ele falava: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E é isso, a gente tem que mover a nossa vida pela perspectiva da transformação da consciência. Não por uma repressão que vem de fora ou por um excesso de liberdade que vem de fora, porque ambos são extremos que não vão ao encontro do nosso centro real, do nosso eu verdadeiro. E o nosso eu verdadeiro só pode ser conhecido através desse processo do encontro com a gente mesmo, que não pode ser feito por outra pessoa. É a gente que tem que viver esse processo. É um processo individual, único, de coragem mesmo de se conhecer. Então ninguém pode dizer para você verdadeiramente quem você é. Alguém pode te inspirar, mas esse processo ele é solitário, ele é seu. É você com você mesmo. Os relacionamentos vão te ajudar, claro, eles são espelhos importantes. As relações interpessoais são espelhos importantes. São processos importantes que não podem ser negligenciados. Mas você não pode acreditar que essas respostas vão vir de outras pessoas. Elas vão vir através do seu próprio processo interno de autoconhecimento para acessar o seu eu verdadeiro. É um processo lento, demorado, que dá trabalho, mas quanto mais você amadurece e quanto mais você sabe transitar entre a solitude e as relações interpessoais de modo saudável, mais você vai aprendendo a ouvir a sua verdadeira essência sem negligenciá-la por ficar absorvendo valores externos e fugindo de si mesmo. Esse foi o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem ainda não sabe, eu lancei o meu clube de assinatura em agosto de 2022. Já tem uma série de vídeos lá sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, vários temas que infelizmente não dá para eu me aprofundar nas redes sociais por causa das diretrizes, algoritmos e também porque existe uma heterogeneidade de consciência que assiste aos vídeos. Os vídeos são públicos. Quando a gente faz vídeo, né, para um público seleto que está pagando para estar ali, que escolheu estar ali, isso me dá a possibilidade de aprofundamento em determinados temas que eu não posso aprofundar aqui. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer ter acesso, né, a um conteúdo exclusivo, muito mais profundo do que o que eu faço aqui, se você sente afinidade com a minha energia, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda no meu clube de assinatura. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso dê algum problema como deu, né, na semana passada e eu não consiga deixar o link na descrição, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Aí é só clicar e fazer a sua inscrição. Tem plano mensal, plano semestral, plano anual. Você escolhe o que for melhor para você, caso você queira se aprofundar nos temas que eu trago aqui. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.